Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? Segundo Freud, né? Vamos nos ater aqui às concepções que foram trazidas e publicadas por Freud, até porque existiram algumas diferenças, né, acerca do funcionamento do inconsciente, do que seria o inconsciente lá com Lacan, por exemplo, com Jung, as concepções mudaram um pouco, mas a gente vai focar aqui na teoria de Freud, tá? Teoria psicanalítica freudiana. E aqui numa aula só a gente vai fazer uma breve introdução. Tenha calma se você estiver vendo pelo celular, que eu já vou aumentar essa tela aqui para você, tá? Só tô querendo que você entenda como é que vai funcionar o mapa mental. Inclusive eu aproveito até para falar que se você quiser aprender como você estuda utilizando mapas mentais, que fica muito mais fácil para você entender o conteúdo, inclusive até fixar o conteúdo, tem um link aqui abaixo se você quiser saber mais, é só você clicar e eu vou deixar esse link também fixado no comentário, no primeiro comentário aí abaixo, tá? Então essa aula vai funcionar da seguinte forma, vamos fazer uma breve introdução, vamos falar primeiro sobre o consciente, né? Depois o pré-consciente e por último a gente vai se estender um pouco mais sobre o inconsciente. Isso tudo numa aula só. Então assiste a essa aula até o fim, porque o inconsciente, na verdade, é a parte mais importante. Inclusive, eu diria que falar sobre o inconsciente, você vai perceber isso logo na introdução, é o que motivou a preparação dessa aula aqui, tá? Muitas pessoas me perguntam essas diferenças, né? Então, a gente vai entender hoje exatamente essas diferenças e vamos focar mais na questão do inconsciente, ok? Então, vamos começar agora na nossa introdução, tá? Se a psicanálise pudesse ser resumida em uma palavra apenas, essa palavra seria inconsciente, né? Por isso que a gente vai dar importância mais essa aula aqui ao inconsciente, porque digamos que a psicanálise ela pode ser considerada como uma metodologia de investigação para descobrir o conteúdo inconsciente do ser humano. E esse conteúdo do inconsciente do ser humano responderia a vários comportamentos e pensamentos e construtos psíquicos do ser humano. Então, você de fato, muita coisa que você faz, você vai aprender nessa aula, muito comportamento que você tem, a visão de mundo que você tem, talvez você ache que seja um construto consciente, que você tem consciência daquilo. Mas o Freud acabou descobrindo que não é necessariamente assim, tá? Então, o que a gente pode considerar na introdução também é que existem 3 livros importantes que falam sobre o inconsciente. Aqui, primeiro, o livro que ele lançou em 1900, né, Interpretação de Sonhos. Inclusive, nós temos um curso aqui no canal que fala sobre interpretação de sonhos. Se eu não me engano, são 7 aulas, tá? Completíssimo esse curso, um curso rápido, e está gratuito aí para você. Você pode acessar no nosso canal. E eu coloquei aqui o ano de publicação 1899/1900, porque na verdade o Freud escreveu isso aqui em 1899, mas ele esperou um ano para poder publicar, para que esse livro ele fosse publicado no início do século XX, porque ele queria que fosse o grande livro da psicanálise lá no século XX, né? Então, depois o Freud vai falar sobre a questão do inconsciente no outro livro chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, que ele lançou exatamente um ano depois de Interpretação de Sonhos. Então ele vai falar lá em Psicopatologia da Vida Cotidiana, justamente quando ele vai trazer a questão dos atos falhos. Nós também temos uma aula aqui que fala sobre essa questão dos 3 atos falhos. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho e dá uma procurada aí no nosso canal, que você vai ver que nós já postamos uma aula aqui para falar justamente sobre isso, né? A questão dos 3 atos falhos que Freud vai trazer em Psicopatologia da Vida Cotidiana. E em 1905, Freud também vai falar sobre o inconsciente no livro dele intitulado Os Xistes e a Sua Relação com o Inconsciente. Na questão, os xistes, né, o que seriam? Seriam brincadeiras, né, piadas, na verdade, trocadilhos que nós fazemos diariamente, e o Freud vai acabar percebendo, segundo sua teoria, que a motivação para essas piadas fala muito sobre o conteúdo inconsciente, né? Inclusive, daí vem uma frase muito interessante que o Freud falou, que é: brincando, você pode falar tudo, inclusive a verdade. Então, quando uma pessoa solta uma piada, o Freud vai entender, né? Quando a pessoa faz um trocadilho, quando a pessoa conta uma história engraçada, né? Que seriam xistes,
ele vai na verdade, essa piada fala muito do inconsciente e a pessoa acaba não percebendo isso. Quem tiver percepção psicanalítica pode acabar entendendo ali algum conteúdo que porventura possa existir no inconsciente do ser humano. Nós consideramos aqui estudar sobre o inconsciente, o consciente e o pré-consciente. Nós consideramos como o modelo topográfico, né? O modelo topográfico do funcionamento do aparelho psíquico proposto por Freud. Então, em resumo, o modelo topográfico de Freud sugere que os conteúdos inconscientes estão reprimidos, mas ao passarem no teste da censura, passam a constituir conteúdos pré-conscientes que podem ser facilmente traduzidos à consciência através do aumento da atenção. Deixa eu falar uma questão interessante para vocês, que aqui no nosso canal nós também temos uma aula que chama-se 10 vias de acesso para o inconsciente. O inconsciente ele não é um conteúdo facilmente acessado, né? E aí o que acontece é que você tem formas, na verdade, dentro da psicanálise, entende-se hoje, justamente por causa dos estudos e das pesquisas de Freud, você tem na psicanálise possibilidades de acessar a determinados conteúdos inconscientes. Uma das formas de você acessar é através da interpretação de sonhos, tá? Mas vamos lá. A descoberta do inconsciente causou a terceira ferida narcísica da humanidade. É uma questão interessante aqui para a gente entender a importância, a magnitude, na verdade, desse conceito que foi trazido por Freud, né? Porque, por exemplo, o Nicolau Copérnico, né, em 1543, se não me falha a memória, foi justamente no ano da morte dele, ele trouxe a primeira ferida narcísica, que é também conhecida como golpe cosmológico, quando ele fala no livro, que em português seria traduzido, da Revolução de Esferas Celestes. Ele vai falar nesse livro aqui, ele vai trazer essa percepção de que a Terra não é o centro do universo. Até então, o ser humano acreditava que, o ser humano dentro do seu narcisismo característico, né, ele acreditava que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra, por exemplo, e o Nicolau Copérnico ele vai dizer, olha só, isso aqui não faz sentido, e ele explica nesse livro. Então, é a primeira ferida narcísica, né? A Terra não é o centro do universo. A segunda ferida narcísica é quando Charles Darwin ele vai nos trazer o que também é conhecido como golpe biológico, tá? Quando ele lançou o livro A Origem das Espécies. E, na verdade, uma curiosidade aqui, que as pessoas acreditam que Charles Darwin ele falou que o homem vinha do macaco, e não necessariamente, se você pesquisar, você vai ver que ele não falou exatamente isso nesse livro, né? Ele vem falar que, segundo a sua teoria, ele entende que, de acordo com a evolução das espécies, o homem e o macaco eles teriam um mesmo ancestral. É basicamente isso que ele fala, tá? Aí causou, na verdade, a segunda ferida narcísica na humanidade, e quando Freud lança a interpretação de sonhos, trazendo o conceito do inconsciente, ele causa a terceira ferida narcísica, né? Também conhecido como golpe de natureza psicológica, criado pela própria psicanálise por causa do conceito do inconsciente. Por que isso acontece? Porque ele traz a percepção de que, na verdade, você não é dono de você e não é dono das suas atitudes como você imagina que é. Existe muito mais conteúdo que governa os seus sentimentos e as suas ações e os seus construtos, né, as suas ideologias, por exemplo, sua percepção de mundo, que estão, na verdade, são conteúdos que estão presos no inconsciente e que você nem toma consciência disso. E você acha que você tem total controle sobre o seu eu, quando, na verdade, você não tem. Então, quando Freud traz essa percepção, ele está causando aí a terceira ferida narcísica na humanidade, né? Então, para a gente entender o inconsciente, que é o mais importante, que está no final da aula, vamos entender por uma questão didática, eu coloquei aqui primeiro o consciente, tá? Então, o que seria o consciente? Muito fácil de explicar. O consciente nada mais é do que tudo aquilo do que estamos conscientes no momento agora.
ele corresponde à menor parte da mente humana. Aqui eu não estou falando do cérebro humano, estou falando da mente humana, do funcionamento do aparelho psíquico. A menor parte é a consciência. Se você acha que você é uma pessoa consciente do que faz, saiba, por exemplo, que a maior parte do conteúdo que governa o seu eu é justamente o inconsciente e você não tem controle disso. E você tem controle, na verdade, e consciência da menor parte da mente humana. Tudo aquilo, o consciente também pode ser definido como tudo aquilo que podemos perceber e acessar de forma intencional, tá? E eu vou dar exemplos aqui, você vai perceber como é fácil a gente entender esse conceito do consciente. Pode ser entendido como a nossa capacidade de percepção e controle do nosso conteúdo mental. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é que você está fazendo agora, você facilmente tomaria consciência disso, você tem a consciência, na verdade, que você está assistindo a uma aula sobre as diferenças do inconsciente, pré-consciente e consciente, é uma aula de psicanálise, é uma aula que falou um pouco a você sobre Freud, então você tem a consciência do que está acontecendo aqui nesse momento. Você está no YouTube, você está no celular, você está na sua Smart TV, ou você está no seu computador, no tablet, então você tem consciência de tudo que está acontecendo agora. Essa compreensão daqui é fácil, eu tenho certeza que você entendeu. Vai ficar um pouco mais complexo, não tanto assim, mas vai ficar um pouco mais complexo quando a gente chegar no inconsciente. O pré-consciente, ele poderia ser frequentemente, ele na verdade é frequentemente confundido com o subconsciente. Inclusive, existem pessoas que procuram saber, por exemplo, a diferença, né? Já me perguntaram qual é a diferença entre o consciente, o inconsciente e o subconsciente, né? Ou então fazem a pergunta, qual a diferença do subconsciente e o inconsciente? Na verdade, para a psicanálise, esse termo subconsciente, ele não existe, tá? O Freud não utilizava esse termo, ele utilizava o consciente, pré-consciente e o inconsciente, tá? Então, pré-consciente pode ser definido como conteúdos que são facilmente acessados pelo consciente. Veja bem, pré-consciente são conteúdos que são facilmente acessados pelo consciente, tá? Não pensamos nesse conteúdo frequentemente, mas são importantes para o funcionamento do consciente. Então, vamos lá. O que seria o pré-consciente? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender melhor. Se eu perguntasse para você qual é o seu endereço, você não fica o tempo todo pensando e lembrando do seu endereço. Você vai buscar na sua memória, mas é um conteúdo que você tem acesso de uma forma fácil. Se você estiver respondendo, por exemplo, a um questionário, alguém pergunta lá, está lá no questionário, qual é o seu endereço? Você vai lembrar, vai acessar no seu pré-consciente e vai anotar sem dificuldade, tá? O que é que você comeu ontem no almoço? Você não fica pensando e lembrando dessas coisas o tempo todo. Você precisa acessar justamente essa informação que está lá no pré-consciente. Qual o nome do último filme ou série, por exemplo, que você assistiu na Netflix ou em qualquer outro serviço de streaming, né? Amazon Prime, tal. Você vai conseguir lembrar disso porque essa informação está no pré-consciente, mas você não fica lembrando dessa informação o tempo todo, tá? Você não toma consciência, você vai buscar essa informação no pré-consciente. Então, perceba que o pré-consciente tem um conteúdo que é facilmente acessado pelo consciente. E agora aqui, que a gente vai precisar fazer algumas considerações, chegamos na parte mais importante da nossa aula, que é para falar sobre o inconsciente. Então, eu vou colocar aqui na tela, quando eu editar esse vídeo, eu vou colocar aqui na tela uma metáfora, uma foto do iceberg, na verdade, né? Porque o inconsciente ele pode ser entendido como uma metáfora de um iceberg, que você provavelmente sabe, a questão do iceberg que, por exemplo, no filme Titanic lá, né? Quando eles veem que o iceberg está na frente, eles estão vendo ali uma parte muito grande de gelo, mas aquela parte é a menor parte do gelo. A menor parte, a maior parte está embaixo. Então, essa parte de baixo do iceberg ou do gelo seria o conteúdo inconsciente, só para você entender de uma forma proporcional como é que é a diferença entre o conteúdo inconsciente e o conteúdo consciente, tá? Então, a metáfora do iceberg reflete bem o que é que seria o inconsciente. Poderíamos definir como processos psíquicos misteriosos para nós mesmos, né? Daí vem a questão da terceira ferida narcísica, porque você não tem, se você parar para pensar agora, você não vai conseguir chegar simplesmente assim, facilmente, a conteúdos que estão extremamente enraizados no seu inconsciente. Você não consegue chegar nessa informação tão facilmente. No caso aqui, os atos falhos, né?
que Freud falou lá em Psicopatologia da Vida Cotidiana, o livro de 1901, lá em os atos falhos, nós temos uma aula aqui também falando sobre isso, os nossos esquecimentos, que é justamente um ato falho, né, o ato falho de esquecimento, os nossos sonhos, que Freud falou em Interpretação de Sonhos em 1900, as nossas angústias mais profundas e até mesmo os nossos desejos mais obscuros estão no inconsciente. Você tem desejos que você julga moralmente incorretos, impuros, mas você possui esses desejos e você possui algumas angústias que ainda não foram bem resolvidas, bem assimiladas, e elas estão lá no inconsciente, inclusive muitas vezes aparecem nos sonhos. Sabe aquele relacionamento que às vezes você acha que superou, você fala para todo mundo que superou, ou o falecimento de um ente querido, por exemplo, ou você deixou de falar com alguma pessoa que você gosta da sua família e você fala assim, olha só, tá tudo muito bem. Às vezes, né, quando você vai acessar o inconsciente, através de interpretação de sonhos ou de atos falhos, ou enfim, de xistes, né, de brincadeiras e piadas, dentre outras várias formas de acesso do inconsciente, você vai perceber que essa angústia não está muito bem resolvida, você vai perceber que os desejos ainda estão lá. Então, tudo isso faz parte do conteúdo inconsciente e que governa, consequentemente, as decisões, a percepção de mundo e, enfim, os comportamentos do ser humano e por aí vai. Desejos ou memórias reprimidas também estão lá no inconsciente. Emoções banidas do nosso consciente por serem dolorosas ou de difícil controle se encontram no inconsciente praticamente inacessíveis para a razão. Então, Freud percebeu, por exemplo, que quando a memória ela é muito dolorosa, não sei se você já conheceu alguém que não consegue lembrar de alguma parte da vida dela, que ela sabe que aconteceu alguma coisa dolorosa, mas ela não consegue se lembrar disso. Porque essa informação está no inconsciente, porque foi banida pelo consciente justamente por ser muito dolorosa, né? Inclusive, é muito comum quando uma pessoa está passando por um processo psicanalítico, é comum que ela comece a ter determinados pesadelos, porque nós vimos no curso de interpretação de sonhos, que está aqui no canal gratuitamente, nós vimos lá que o pesadelo, na verdade, ele é uma forma da mente elaborar algumas angústias que não foram facilmente elaboradas no momento em que aconteceu o incidente, tá? Então, é comum, inclusive, até algumas pessoas terem pesadelos quando estão passando pelo processo psicanalítico, porque estão acessando memórias dolorosas que foram banidas do consciente. Para Freud, o inconsciente seria como uma espécie de caixa preta do indivíduo, né, contendo as informações mais importantes. A gente fazendo uma alusão aqui, uma analogia com o avião. Ela não seria a parte mais profunda da consciência, nem a que possui menos lógica, mas uma outra estrutura que se distingue da consciência. Então, o inconsciente, ele não é que ele não possui uma lógica, mas ele possui uma lógica específica, né? Principalmente quando você vai fazer a interpretação de sonhos, você percebe que tem muita coisa que faz muito sentido. Nós vimos lá a questão do conteúdo manifesto, do conteúdo latente. Se você tiver mais curiosidade, você vai lá e dá uma olhada. E você percebe que a linguagem do sonho que aparece para você é uma linguagem X, mas existe um conteúdo por trás, e esse conteúdo reflete justamente o conteúdo inconsciente. E ela tem uma lógica específica. Então, não é que ela não tenha lógica, mas ela tem uma lógica específica do inconsciente, tá? E, para finalizar, nós poderíamos entender aqui que, para Freud, é nos pequenos erros ou confusões, esquecimentos ou omissões que acontecem em nosso dia a dia que se expressa o inconsciente. Essa seria uma das formas, né? Esses pequenos erros são uma forma de exprimir opiniões ou verdades que a razão consciente não permite. Dessa forma, a intenção do indivíduo veste um disfarce de acidente. Eu não sei se você já viu, por exemplo, eu acho que eu falei sobre isso na aula de atos falhos. Olha que coisa interessante. Você já deve ter visto Chaves milhares de vezes na sua vida, e você percebe que Chaves tem uma frase que é interessante, que ele fala assim, foi sem querer querendo, né? Geralmente ele fala isso quando ele bate em alguém, e geralmente ele bate muito no seu barriga, quando seu barriga está chegando lá na vila do Chaves,
Quando seu barriga está chegando, ele sempre acontece um acidente e ele fala, foi sem querer querendo. Nós poderíamos entender que conscientemente ele não queria fazer aquilo, mas inconscientemente talvez ele quisesse fazer aquilo. E aí eu levantei uma questão, uma possível questão hipotética aqui para a gente entender essa questão do conteúdo inconsciente. Será que o Chaves não gosta de agredir o seu barriga, por exemplo, por uma inveja que ele tenha? Isso eu estou fazendo uma viagem psicanalítica aqui. Por uma inveja que ele tenha, porque o seu barriga é dono de várias casas e ele é o único que não tem casas ali naquele momento. Então você percebe que a questão do conteúdo inconsciente, toda vez que a gente vai estudar o inconsciente, geralmente se você pesquisar aí na internet, você vai ver que alguém deve estar falando sobre a questão do Chaves, né? Porque o Chaves, essa frase dele é muito emblemática para quem está estudando o inconsciente. Foi sem querer, querendo. Quer dizer, o consciente queria alguma coisa, mas o inconsciente não necessariamente queria. Em algumas situações, por exemplo, pessoas que confundem nomes de outras pessoas, pode ser que o conteúdo inconsciente esteja falando alguma coisa, né? Então é uma forma de você acessar o inconsciente. Eu espero que você tenha entendido aqui as diferenças. Eu procurei fazer uma aula breve, mas também uma aula que fosse relativamente completa, para você entender a diferença do consciente, pré-consciente e inconsciente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, dá uma olhada nos links aí abaixo e eu te vejo na próxima aula.